Passon fazia 2 anos e meio. E tipo assim, pra mim, sinceramente, com todo respeito aqui, não é nem tempo de casar. Porque pra mim, pra casar, você tem que ter pelo menos uns 3 anos e pouco, uns 4 anos de namoro pra casar. Aí, na época, eu trabalhava, estudava e de final de semana eu fazia estágio. Minha filha, o que é a vida do universitário e estagiário? Não é nada. A vida desse ser humano é resumido a nada. E aí, eu de fato não tinha muito tempo pra ficar com ele, até porque não tinha como eu fazer um milagre, né? Só que a gente sempre se via, a gente sempre dormia junto, eu dormia na casa da mãe dele, a gente gostava de dormir em grandes M's, se é que vocês entendem. E aí, tava tudo certo, a vida tava fluindo, a vida tava andando. Daí, uma dessas dormidas em um dos grandes M's que a gente costumava ir, na saída, a gente discutiu, porque o gatão falou assim que não dava mais, que ele estava cansado e que ele queria casar porque ele era homem de casar. Que ele não queria mais ficar nisso de ficar dormindo na casa da mãe dele ou no grande M, ele queria dormir junto e ter o nosso cantinho. O nosso cantinho. Aí eu falei pra ele, amor, eu também quero isso, vidinha, tipo, é meu maior sonho, mas tipo, agora a vida tá corrida, tipo, eu não tenho dinheiro agora pra isso, pra gente alugar uma coisa, mas tipo, ano que vem vai estar tudo de boas, amor, a gente vai ter nosso cantinho. Aí eu expliquei pra ele que eu também queria casar com ele, mas naquele momento não dava, só se eu fosse o quê? Só se fosse 3. E aí ele pegou e falou pra mim que tudo bem, que ele ia esperar, mas enquanto isso ele não queria ficar dormindo em grandes M's e nem na casa da mãe dele. Tipo, ele queria casar, mas aí eu falei que agora não, aí ele decidiu que ele não quer nem me ver mais. Tipo assim, só me ver às vezes. Meio confuso. Só que, meus amores, ele falou de um jeito, tipo assim, como se eu fosse um mero brinquedo sexual dele. Não entendi muito legal. Ele falou assim pra mim, olha, então não vai dar, não quero mais ficar nessa de dormir em grande M e tal, a gente se encontra, a gente faz o que tem que fazer. O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? A gente faz o que tem que fazer e aí depois cada um pra sua casa. Eu não quero mais ficar nesse lenga-lenga. Dá pra entender? Você tá entendendo? E aí, tipo assim, tinha coisa da minha família, tipo, aniversário de alguém, chamava ele dava uma desculpa e não ia. Tinha festa da família dele, ele dava uma desculpa e a gente não ia. Só desculpa em cima de desculpa e a gente se vendo cada vez menos. Mas tudo tem uma explicação, não é mesmo? Veja lá. Aí, essa época era bem na pandemia e tava no auge, eu tava começando a ficar, aí o que eu fiz? Desliguei do mundo da interwebs. Desativei todas as minhas redes sociais, tipo, tudo que eu tinha. Instagramers, TikTokers, Twitter, Facebooks. E passei a viver assim como os incas e astecas. E aí, meus amores, foi a brecha que ele queria. A brecha que o meu amor estava precisando, eu fui lá e dei. Entreguei de bandeja. Passou um tempinho e chegou a data do aniversário do sobrinho dele. E a irmã dele, minha cunhadinha, ela sempre fazia festões. E naquela vez eu não tinha sido convidada. O convite não tinha chego. E aí eu navegando no meu WhatsAppersons, né, que foi a única rede que me sobrou, navegando lá, e vejo o status da festa do sobrinho dele. E aí tô vendo as fotos, foto pra lá, foto pra cá, quando me chega uma determinada foto, que está o meu homem, né, o meu cônjuge, e uma querida que eu nunca nem tinha visto. Só que aí pensei, festa, muita gente, sei lá, deixa pra lá, passou. Daí a irmã dele pegou e mandou mensagem pra mim. Ai, Ju, perdão, acabei nem te convidando, menina, porque assim, o meu irmão, ele falou que você tá muito atribulada, né, com muitas coisas pra fazer, estágio e tal, sabia que você não ia vir, então eu acabei nem te chamando. Mas o Filipinho amou o presente que você mandou, tá bom? Perdão, amor, um beijo. Aí eu, não, cunhadinha, fica tranquila, fica de boa, nem tchum. Não ia dar pra mim mesmo, porque eu sou muito compromissada. Nem ia dar pra mim mesmo, porque eu não vou em festa de pobre. Passou um tempinho, foi aniversário do sobrinho dele, e ele postou uma foto com uma queridíssima, com a legenda assim, te amo, só te amo. E aí eu vi, por um acaso, coincidências da vida, ironias dos destinos, eu vi. E aí eu perguntei pra ele, falei, xé, quem é? Aí ele, meu, você tá viajando. É minha prima, se você prestar atenção, ela é a cara da minha irmã. Tipo, ela é a cara da minha irmã, tipo, é minha prima, você não tá vendo? Tipo, você tá viajando, você tá surtando, você tá loucos. Aí eu, capuga, bem localizada, bem aqui, atrás da orelha, fiquei com isso na cabeça. Aí, o bonitão foi lá e fez chamada de vídeo. Com a família dele, com a mãe e com a irmã dele. E as gatinhas confirmando, não, porque ela é prima. É prima, ó. É prima e é de sangue, tá? Se você não sabe, agora você tá sabendo, é prima dele, tá? E não tem por que você desconfiar dele. Ó, você é meio, sei lá, você é meio... Até aí, meus amores, até aí tava tudo bem, passou. Chegou a época das eleições e toda eleição eu sou mesária, né? Sendo útil pro meu país. Aí foi lá eu ser mesária. E aí, nessa época, eu reativei as minhas redes sociais. Pra quê? Domingo de manhã, eu já tava na escola, que eu ia ser mesária, eu tava lá me preparando, né? Pra fazer lá a boa das eleições. Quando recebo a seguinte mensagem no meu Instagramers. Já que você é tão amiga do meu marido, gostaria que fosse minha amiga também. Perdão? Eu falei, gente,
confundindo, que eu não dou em cima de marido de ninguém. Que eu fico até nervosa. Eu não dou em cima de marido, de ninguém, porque eu já tenho meu futuro marido, amor. Ela não sabe disso. Eu falei, ela só pode estar me confundindo, né? Deixa eu entrar aqui pra ver quem é o marido dessa maluca. Entrei no Instagram dela e adivinha quem era o marido dela? Adivinha quem era o alecrim dourado? Ai. Eu acho que eu não preciso nem falar, né? Chegou num ponto que eu não preciso nem dizer quem era. Era o meu amor. A minha vizinha. Tem coisa. Gente, olha aqui pra mim. Tem coisa que apenas um croque na cabeça, um croque bem dado resolve. Sabe? É coisa assim de um croque. E aí, meus amores, até aí tava tudo bem, porque eu vi a mensagem, né? Antes da gente entregar os celulares. Porque na hora da eleição, a coisa toda, não pode ficar com celular nenhum. E aí, eu vi a mensagem antes de entregar o celular. E aí já veio a menina recolhendo os celulares. Os smartphones. E aí, ó, a cabeça fritando. Ó, a cabeça fritando a eleição toda. Eu não tinha neurônio pra pensar. Assim, eu perguntava, qual o seu nome? Só pra conferir aqui. Aí a pessoa falava o nome, aí eu, perdão, qual o seu nome? Sem cabeça pra nada, amor. Que chegava, porque o Biroliro, que o Lula Molusco, eu não quero saber de nada. Eu só quero saber de quem é o marido. Acabou o dia de eleição, eu fui conferir, né, checar todas as coisas, pegar todas as provas, aquela coisa toda. E aí eu descobri que ele estava com ela há 7 meses. Ele estava comigo há 2 anos e meio. Gente, que eu... Sabe? E aí, até aí tudo bem, eu fui juntando cada vez mais prova. E eu descobri... Amor, meu amor. Menina, até o dinheiro da casa deles, do depósito da casa deles, fui eu que dei o dinheiro. Fui eu que... Cara... Até bujão de gás, até compra pra dentro de casa, fui eu que paguei. E eu nem sabia. Ele era tanto um homem pra casar, que ele queria casar com 2. Um beijão pra ti. Queria chouriça, mas ela achou que eu sentava nos ovos do marido dela. Tudo começou quando eu decidi fazer um bolo e descobri que os ovos tinham acabado. Com preguiça de ir no supermercado, gritei minha vizinha e perguntei a ela o número do entregador que levava compras na casa dela. E ela me passou. Adicionei ele no Zap e mandei a seguinte mensagem. Olá, tem como você trazer linguiça e ovos aqui em casa hoje? E em seguida, escrevi o meu endereço. Passou mais ou menos umas 2 horas e nada de resposta. Até que eu cansei de esperar e fui eu mesma comprar ovos e linguiça que eu precisava. Cheguei em casa cansada e peguei no sono no sofá, mas fui acordada pelo barulho de mensagens disparadas no WhatsApp. As mensagens eram de uma mulher dizendo que sabia que eu tinha um caso com o marido dela e que ia me pegar. E foi ali que eu conheci o inferno. Eu, sem entender nada, fui logo dizendo que ela estava enganada. Mas a mulher me mandou um print da conversa que eu tinha mandado para o marido dela, pedindo ovos e linguiça. Eu tentei explicar que eu tinha mandado a mensagem porque o marido dela era o entregador da minha vizinha. Mas ela dizia que o marido dela não era entregador, que eu tinha me metido com a pessoa errada e que ia me pegar. Aí, eu não dei muito ibope, desliguei o celular e voltei a dormir. No dia seguinte, quando abri o portão da minha casa para sair, para ir trabalhar, tinha 2 tachos de farofa, linguiça, ovos e um sapo no meio dos tachos. Eu achei que era sujeira da festa que tinha tido no bar da frente. Aí eu recolhi, joguei no lixo e fui trabalhar. Passaram alguns meses, meu filho entrou de férias da creche. Minha vizinha sempre tomava conta dele quando eu precisava, mas agora ela não podia e me indicou uma mulher para trabalhar lá em casa. E eu aceitei. A mulher me tratava bem, cuidava certinho do meu filho. E com 1 semana ela já se oferecia para cozinhar para mim e eu fui deixando. Um dia meu cabelo começou a cair e meu filho começou a ter alergia do nada. A mulher que trabalhava lá em casa disse que aquilo era mal olhado e que sabia de um banho de erva bom. E eu aceitei. Depois do banho de ervas, meu filho começou a ter falta de ar e faleceu no pronto-socorro. Mas o médico dizia que aquilo não tinha explicação e que todos os exames feitos no meu filho não conseguia achar a causa do falecimento dele. Com luto, a moça que trabalhava na minha casa passou a ser minha única companhia e começou a dormir lá por algumas noites, porque eu ficava vendo vultos estranhos e agora eu tinha uma dor de cabeça que ninguém achava a causa. Até que eu descobri um tumor. E coincidentemente, a moça que trabalhava lá em casa pediu demissão. E agora faz alguns meses que eu descobri que tudo foi causado por algo espiritual. E que todo esse tempo era minha vizinha que queria me destruir porque eu estava cobrando os R$50 que eu emprestei ao marido
dela. Sabe como eu descobri o meu chifre? Através de um boletim de ocorrência. Em dezembro do ano passado, eu fiz uma viagem com alguns amigos meus. E nessa viagem, eu acabei conhecendo uma pessoa, que por sinal, ele era muito lindo. Ali nós trocamos o WhatsApp e desde então a gente nunca mais parou de se falar. Até que um tempo depois, ele me pediu em namoro. Ele morava em outra cidade, era sim um pouquinho longe, só que todo final de semana ele estava na minha casa. Em pouco tempo que a gente estava junto, a gente fez tantos planos. E no meio desses planos, um deles era a nossa lista de convidados para o nosso casamento, que seria em dezembro. Dezembro desse ano, tá? Como eu faço doutorado, o que eu fiz? Eu tentei adiantar, assim, no máximo, todas as minhas matérias, para que no próximo ano eu conseguisse ficar mais junto dele. Até que um certo dia, ele me mandou uma mensagem dizendo que não viria para minha casa naquele final de semana. Ele disse que ia trabalhar e que por conta disso ele não conseguiria vir. E sim, seria o primeiro final de semana que ele não viria para minha casa. E é claro que eu desconfiei daquilo. Como eu tenho alguns contatos com a polícia, eu pedi para um policial que mora na cidade dele, eu pedi para esse policial ficar de olho nele. Até que numa segunda-feira, esse policial me liga dizendo que o meu namorado estava na delegacia fazendo um boletim de ocorrência. Então eu consegui esse BO com um outro policial e no BO ele estava alegando ser perseguido por essa pessoa e no BO ele diz que essa pessoa também está perseguindo a namorada dele. Aí eu fiquei tipo, oi? Como assim a namorada dele, sendo que a namorada dele sou eu e não tinha ninguém me perseguindo? Peguei o número da moça que estava no BO e liguei para ela. E assim que ela atendeu, eu conversei com ela e ela me contou toda a verdade. Ela teve um caso com ele durante 4 anos, até que ela descobriu que ele também estava saindo com uma outra mocinha que trabalhava numa farmácia. E ela foi até a farmácia para poder contar para essa menina tudo o que estava acontecendo, para alertar essa menina. Então, assim que eu desliguei a ligação com aquela moça, eu já liguei pro meu namorado e terminei com ele. Beleza, só que eu não ia deixar isso barato. Então, eu também fui até a farmácia para conversar com essa menina. Então, eu fui até a farmácia, cheguei lá, comecei a contar para ela quem eu era, me apresentei, contei toda a situação para ela. Mas é óbvio que ela não acreditou. Ela achou que eu era apenas mais uma ex louca que queria ficar com ele e queria separar os dois. Para resumir, depois disso, eu descobri várias outras traições dele, mas assim, várias mesmo. E o mais engraçado de tudo é que ele amava ostentar. Só que no final, conversando com as meninas, a gente descobriu que quase todas as roupas, as coisas dele, foi presente dado por nós, para as namoradas dele. Ele era, assim, muito bom de lábia. Ele sempre dizia que não gostava de postar, tipo, foto, essas coisas, pra não estragar o relacionamento, mas não era a verdade. A verdade a gente sabe que era outra. Ele sempre pedia a mesma coisa pra todas as meninas. Ele pedia pra tatuar o nome dele, inclusive uma delas tatuou. Ele pedia pra todas, pra gente não usar certos tipos de roupas. Pra vocês terem noção, ele pedia pra gente deixar uma faixinha de pelo na vagina e todas faziam. Ele prometia pra todas casamento, ele prometia família. Inclusive, gente, ele conheceu a família de todas. Enfim, hoje ele tá junto com a menina da farmácia. Eu estou grávida. Essa menina, ela fica meio que me provocando porque ela fica postando várias e várias coisas com ele. Eu até conversei com ela, porque eu pedi pra ela levar em consideração a minha gravidez, só que ela cagou pra isso. Mas é isso, gente. Tudo na vida tem consequência e a minha consequência é essa. Eu estou grávida. Na verdade, eu não sei nem como começar esse vídeo. Mas vamos lá. Eu sou casada há 9 anos. E esses dias eu encontrei um plug anal escondido dentro do carro do meu marido. Bom, como eu disse, eu sou casada há 9 anos e nesse tempo que a gente tá junto, eu nunca peguei nada de errado da parte do meu marido. Muito pelo contrário, eu confiava demais nele. Enfim, eu tenho uma amiga e essa minha amiga, ela tem um filho de 18 anos e o filho dela é gay.
E eu sempre amei, tipo assim, se reunir, sabe, pra poder conversar com ele, pra poder beber com ele. Tanto que direto, né, a gente se reunia, no caso eu, ele e a mãe dele, que era minha amiga, a gente se reunia pra comer, pra beber, pra rir, sabe? E o meu marido, ele nunca se incomodou com isso. Só que de um tempo pra cá, ele passou a se incomodar. Ele não gostava mais que eu ficasse bebendo com eles. E isso começou a gerar brigas entre a gente, entre eu e o meu marido. Então, pra não ter mais briga, eu decidi me afastar desses meus amigos. Beleza, se passou um bom tempo e esses dias a gente saiu pra jantar. E quando a gente chegou em casa, que eu fui me trocar, eu percebi que eu tinha perdido o pingente do meu colar. E eu tinha acabado de comprar, então eu fui procurar. Procurei pela casa, não achei, então eu fui procurar no carro. Então eu fui procurar o pingente no carro. Quase revirei aquele carro de ponta cabeça para poder achar aquele pingente. Até que eu decidi abrir o porta-luvas, tipo, por desencargo mesmo. Abri e comecei a tirar as coisas que estavam lá dentro. E quando eu tirei tudo que tinha lá dentro, eu percebi que tinha um fundo falso. E quando eu vi esse fundo falso, eu fiquei curiosa, porque, já faz um tempo que a gente tem o carro e eu não sabia desse detalhe. Então eu abri para ver o que tinha. E quando eu abri, eu me deparei com um plug. Então, rapidamente, eu devolvi as coisas de volta pro porta-luva, fechei e levei o plug comigo. Os dias começaram a se passar e eu encanada, porque eu queria saber de quem era aquele plug, como ele foi parar ali. E foi então que eu decidi pedir ajuda aos meus guias, porque eu tinha certeza que eles não iam me decepcionar. Então, no dia seguinte, eu estava no trabalho e saí para almoçar. E assim que eu saí do meu trabalho, essa minha amiga, ela estava passando e perguntou onde eu estava indo. Eu falei para ela que eu estava indo almoçar, ela também estava indo, então fomos almoçar juntas. Quando a gente terminou de almoçar, a minha amiga perguntou se eu poderia acompanhar ela até a loja de sex shop. Ela disse que era rapidinho, ela falou que só ia pegar um plug pro filho dela. E quando ela falou aquilo, eu gelei. Então, quando ela disse que ia pegar um plug pro filho dela, eu gelei. Eu fiquei meio sem graça, mas eu fui com ela. E chegando lá, gente, ela pegou um plug exatamente igual o que estava no carro do meu marido. Então, ela comprou e fomos embora. Aquele dia, eu só queria ir embora logo para minha casa para eu chorar. Eu tava imaginando tanta coisa. Então, nesse mesmo dia, eu cheguei em casa e assim que eu cheguei em casa, eu decidi ligar para minha amiga e convidar ela e o filho dela para vir em casa, beber, comer, sabe? Como antigamente. E eles aceitaram. E assim que eles chegaram em casa, eu pedi para eles aguardar na sala rapidinho. Chamei o meu marido e reuni todos eles na sala. Coloquei o plug que eu tinha achado no carro em cima do sofá. E perguntei para eles qual deles que iria me contar toda a verdade. A minha amiga ficou totalmente sem entender nada, deu realmente para perceber que ela não sabia mesmo de nada. Mas em compensação, o filho dela não tentou esconder nada. Ele confessou tudo logo de primeira. Ele falou que já fazia 5 meses que eles estavam saindo, ele e o meu marido. Ele falou que eles se apaixonaram, só que o meu marido não tinha coragem de me contar. Eu só sei que enquanto eu ouvia, eu passava mal. Então eu pedi para todo mundo ir embora da minha casa, principalmente o meu marido. Ele arrumou as coisas dele, ele foi para a casa da mãe dele. E desde esse dia, eu não vi mais o meu marido. Mas ele me manda mensagem todo santo dia, dizendo que me ama muito, pedindo perdão, dizendo que se arrependeu demais. Ele me manda flores, presentes, chocolates todo dia. Ele me deu até um celular de presente, que é o celular que eu tanto queria. Ele fica implorando para voltar. Mas o que mais me dói é que eu sei que tudo isso não é por amor. Ele só tá fazendo isso por medo da família dele descobrir, por medo de eu contar para a família dele. E é por isso que ele tá me presenteando tanto. E sabe por que dói? Porque eu ainda amo muito ele. Mas a questão é, eu volto, vocês dariam mais uma chance para esse casamento? Vocês tentariam mais uma vez? Lembrando que a gente não tem filhos, tá?